capítulo 18. O título é Deus cumpre com suas promessas. Gênesis 18. Vou ler desde versículo 1 hasta 15. Hoje vamos ler um pouco. Diz assim a palavra de Deus. Promessa do nascimento de Isaac. Depois lhe apareceu Jeová em el Sinar de Mamre, estando ele sentado à porta de sua tenda, em el calor del dia, e alçou seus olhos e mirou. E aqui 3 varones que estavam junto a ele. E quando los viu, saiu correndo de la puerta de sua tenda a recebê-lo. E se postrou em terra e disse: Senhor, se agora he hallado graça em tus olhos, te ruego que não passes de tu servo, que se traiga agora um pouco de água e lavad vossos pés e recostaos debaixo de um árvore. E trairei um bocado de pão e sustentad vuestros corações, e depois passareis, pois por isso habéis passado cerca de vosso servo. E eles disseram: assim como has dicho. Então Abraão foi deprisa a la tienda a Sara. Ele disse: Toma pronto 3 medidas de flor de harina e amassa e haz panes cocidos debaixo del rescoldo. E correu Abraão a las vacas e tomou um becerro tierno e bueno e lo dio ao criado. E este se dio prisa e prepará-lo. Tomou também mantequilla e leite e el becerro que havia preparado e lo puso delante de eles. E ele se tuvo como eles debaixo del árbol e comeram. E lhes disseram: ¿Dónde está Sara, tu mulher? E lhe respondeu: Aqui em la tienda. Então dijo: De certo volveré a ti. E segundo el tempo de la vida, e aqui que Sara, tu mulher, tendrá um hijo. E Sara escuchava a puerta de la tienda que estava detrás de él. E Abraão e Sara eram viejos de edad avançados, e Sara lhe havia cessado já a costumbre de las mujeres. Se riu, pues, Sara entre si, dizendo: Después que he envejecido, tendré deleite, dizendo também mi Senhor, já viejo. Então Jeová disse a Abraão: Por que se ha reído Sara dizendo: Será certo que he de dar la luz, sendo já vieja? Versículo 14. ¿Hay para Deus alguma coisa difícil? Al tempo señalado, volveré a ti, e segundo el tempo de la vida, Sara tendrá um hijo. Então Sara negou, dizendo: Não me reí, porque tuvo medo. E ele disse: Não é assim, sino que te has reído. Senhor Deus Padre Santo, Deus de poder, em nome de Jesus, ó Deus, quero diminuir a hora, Padre. E quero que Tu me uses, ó Senhor Deus. Quero ser um vaso para levar, para dar frutos, para ajudar, ó Deus, a esta igreja, ajudar esta nação. Ó Deus Padre Celestial, os que estão presentes, aqueles que vão ver por las redes sociais, que Tu palavra chegue ao destino, chegue aos necessitados, porque necessitamos e temos sede de Tu palavra. Te damos graças por todo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Bueno, vemos aqui o início, vamos dizer assim, porque na verdade foi ali em Éden, não? A promessa de Deus empieza ali, pero agora estamos já delante aqui de Abraão, donde é o provedor para que os milagros venham a empezar, não só para a venida de Jesus, porque é por esta linhagem, pero também para a salvação de todos aqueles que creem em Jesus. Interessante que aqui estava determinado, Abraão mesmo velho, Sara mesmo com muita idade, havia uma grande promessa. E a promessa, amados, é salvação.
A promessa é salvação para todos aqueles que creem. É para um pueblo de Deus lavado e remido na sangue de Cristo. Aqui vemos um homem, Abraão, que recebe 3 varões, 3 ángeles, 3 homens de Deus ali, para levar através de Deus, declarar milagros. Foram hasta ali para declarar o milagre, as promessas de Deus na vida de Abraão. Pero ve que interessante, que podemos ver também com nossas vidas. Vemos aqui Abraão preparando todo. Não? Pede para Sara preparar ali, poner as harinas, preparar os panes, ele já vai atrás das vacas, preparar leite, preparar todo, o ambiente, preparar todo para estas pessoas, estes ángeles que chegam, para declarar bendição. Pero também vemos depois que Sara duda e ri de la promessa. Olha que interessante. Isso é muito comum na vida cristiana, em nossas vidas. Não estamos falando de aqueles que estão no mundo, estamos falando aquelas pessoas que já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Preparamos todo para ver o que Deus tem para nós. Arreglamos nossas vidas, vamos na igreja, buscamos de Deus, e quando chega a promessa, quando vêm as profecias, quando chega a palavra de Deus, empieza a dúvida, empieza a risa, empieza a desconfiança. A fé que estava ali arriba, quando vê aqueles 3 varões chegando, depois cai. Não, Sara se quedou. Como pode ser? Isto é impossível. Se olvida de quem é, que tem o poder para trabalhar em meio do impossível. Deus tem promessas na vida de cada um de nós. Não só a promessa general, a promessa para todos aqueles que aceitaram Jesus, mas há aquela promessa individual, aquela promessa que é para cada um de nós, e não podemos dudar, não podemos reír como passou com Sara. Dudar da promessa de Deus, porque parece impossível. Não que parece, é impossível. Quizás este sonho que tem, ou este desejo, seja impossível de realizar. Não está ao alcance de tus manos para poder lograr estas bendições de Deus. Quizás esta promessa que Deus tem em tu vida, que vai cambiar não só tu, mas a toda a tua descendência, quizás seja impossível a tus olhos, como foi para Abraão e foi para Sara. Impossível. Pero receberam aqueles 3 varões. Às vezes passa isto com nós outros. Recebemos as coisas de Deus, a palavra, não oramos, não, vamos orar, não como hoje, em lugar secreto, não, Senhor Deus, quero ver tu glória. Não, quero estar ali, Senhor Deus, contigo em lugar secreto, quero falar em íntimo contigo, Senhor. E na hora que Deus revela, em la hora que vem a promessa de Deus em tu vida, quizás chega este momento que aparecem as dúvidas. Mas, espera, já estava buscando tal, falei com Deus, entrei na intimidade com o Senhor, Deus falou coisas comigo, coisas tremendas que só Deus sabe. Pero, agora crer nestes milagres, neste milagre específico que necessita, não sei se Deus tem poder para ser realmente. Entra as dúvidas. Não sei se Deus tem este poder
Aí tu vai perguntar, mas foi Deus que falou contigo? Foi Deus? Foi Deus? Deus falou comigo. Eu tenho certeza, porque estava ali buscando, já estava ali entregue, já estava ali, era só eu e Deus, já estava ali de uma maneira que agrada ao Senhor, pero na hora que chega lá a promessa de Deus para a minha vida, eu já não sei, parece que Deus, não sei, pode até operar, já escutei tantos milagres, pero este em minha vida parece que isto não vai ser possível. Empieza a dúvida. Empieza a dúvida de aquilo que Deus tem para ti. Ei, estou falando contigo. Estou falando lo que Deus tem para ti. Não é lo que Deus tem para outro. Não estou falando com o que Deus tem para um outro irmão. Estou falando contigo. Estou falando com a igreja de Cristo. Lo que Deus tem para ti. As promessas de Deus. Eu não sei o que tu tens que lograr até o final deste ano. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o que é que tu falou com o Senhor em lugar secreto. Eu não sei quais foram as promessas, pero Deus falou contigo que muito pronto te dará isto que tu estás pedindo. Porque Ele dá para seus filhos. Deus hace lo que sea para bendecir seus filhos. E aqui não é diferente quando vemos Abraão e Sara recebendo uma promessa. Uma promessa que chega hasta os dias de hoje. Esta promessa é o que nos garantiza a salvação. É o que nos dá a certeza de la salvação. Porque a promessa tinha que passar por Abraão, Isaac, Jacob. Tinha que passar a promessa, chegar a Jesucristo, para morir em aquela cruz do Calvário, por expiação a nossos pecados. Isso deveria passar. Imagínate se Abraão e Sara não tiverem filho, tiverem Isaac. E a promessa? Onde está este Deus que promete e não cumpre? ¿Dónde está este Deus? Porque isso é impossível. Não tinham mais idade. Eram muito maiores, não podiam mais ter filhos. E por la maneira como hablam, não tinham nem as práticas das mulheres, quizás nem mais o ato sexual. Porque já estavam muito maiores, já não havia mais possibilidade alguma. Sabe o que é isto? É algo impossível. Algo impossível de acontecer. Porque não havia mais nada para poder generar este hijo, a promessa. Não havia mais nada. Pero havia uma coisa, uma promessa. Uma promessa que tinha que ser cumprida sí ou sí. Porque Deus não vuelve com sua palavra vazia. Ele cumpre. Não vuelve com suas promessas vazias. Ele cumpre. Ele tinha uma promessa com Abraão. E agora ele vai cumprir com a promessa. O que quero dizer é que Deus tem uma promessa em tu vida. E ele vai cumprir. É impossível? Oh, glória! Não é para desanimar porque é impossível. É promessa? Então vai acontecer. Vai acontecer porque é promessa de Deus em tu vida. Lo que é promessa de Deus em tu vida, vai cumprir. Mantenha a posição. Haga a vontade. Vá buscando a direção, aquilo que Deus está mandando dizer, para que estas promessas venham a se cumprir. Pero tem mais algo para ver. Em Gênesis 22. Vou ler só uma parte. Gênesis 22, versículo de 19 a 13. Veja que interessante. Gênesis 22, versículo 9 a 13. Diz assim: E quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia dito, edificou ali Abraão um altar e compuso a lenha e lhe atou a Isaac, seu filho, e lo puso em altar sobre a lenha.
Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado e ensalzado por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es que Dios quiere hablar con nosotros a respeito de esto? Antes estávamos dizendo que Abraão não podia ter hijos. E não tinha hijos. Ni él ni Sara. Pero ahora vemos que nació el hijo de la promesa. E Deus lo queria de vuelta. Vê que interessante. Deus promete. E é uma promessa que não era uma promessa ali solo para Abraão, era uma promessa para toda a descendência de Abraão. Pero chegou o momento que, quero um holocausto e quero que seja tu hijo. Então, já sabemos que isto é sombra da representação de Jesus. Já falamos disso. Pero agora, o que Deus quer falar com nós é que quando chega a promessa, vêm pruebas, amados. E é isto onde muitas vezes a pessoa perde as bendições. Imagínate, claro que não ia passar, porque era promessa, mas imagínate se Abraão, por causa da decisão de Deus, do pedido de Deus, Abraão não escuta mais a Deus e vai fazer aquilo que Deus havia mandado antes, mas não que Deus estava mandando agora. Que ele sacrificara seu filho por não escutar mais a Deus. Isto, muitas vezes, vemos hermanos perdendo bendição, algo que era impossível. Pero quando recebe a bendição e passa por la prueba, perde. Quando recebe a bendição, algo impossível, amados, não estou falando de coisas sencillas, estou falando de coisas poderosas, de milagros, de impossível, de coisas que tu está esperando toda uma vida para acontecer. Porque é promessa de Deus. E quando chega as pruebas, não consegue mais escutar a Deus. E quer agora tomar as decisões. Bueno, já chegou lá a promessa, então eu não quero nem saber mais. Cuidado. Porque podemos perder toda a bendição, não só a nossa, mas de nossa descendência, de aqueles que estão por venir, só porque não escutamos uma vez a Deus. E podemos perder tudo aquilo que estávamos lutando, orando, não? Peleando contra o inimigo para receber as bendições. Deus está nos ensinando para tomar cuidado. Deus está nos ensinando para estar preparado, porque estas bendições, esto lo que é impossível, vai chegar a ti, pero também vêm as pruebas, vêm as lutas, vêm as dificuldades, e temos que saber passar por elas, e não negá-las. Vem em versículo, el 22, de versículo 15 a 19, vê o que diz a palavra. Gênesis capítulo 22, versículo 15 a 19, diz assim: E chamou o ángel de Jeová a Abraão por segunda vez desde o céu, e dijo: Por mim mesmo he jurado, disse Jeová, que por quanto has hecho esto, e não me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de certo le bendeciré e multiplicaré.
tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y 19, y tu simiente será bendita a todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecestes a mi voz. E volvió Abraão a sus siervos, e se levantaram e se foram juntos a Berseba, e habitou Abraão em Berseba. Por causa de obedecer o cumprimento de la palavra, a promessa de Deus sigue para todas as gerações de la tierra. Amados, Deus tem algo em tu vida. Deus tem algo tremendo para operar. Deus tem promessas e milagros que estão se cumprindo, já foram firmados ali em el cielo. E está para chegar em vossas mãos. E há que estar preparados para poder agarrar estas bendições do Senhor. E pero mesmo quando agarrar estas bendições, continuar em obediência ao Senhor. Cuidado, continuar em obediência, porque isto não é só para ti, é para toda a tua descendência. Todos aqueles que vêm adelante, é para tus filhos, para tus netos, tus bisnetos, todos eles vão usar estas bendições, vão ter estas bendições que vão chegar a ti. É algo tremendo, algo poderoso. Pero eu não tenho nada impossível. Então você vai falar com Deus, porque Deus está falando contigo hoje. Deus quer te dar algo impossível. Vai falar com Deus hoje. Habla com o Senhor. Chega em casa, Senhor Deus. Empieza a ayunar, empieza a buscar. Senhor, que és que tienes para mim, Senhor? Que és del impossível, ó Padre, que tu tienes para mim? E agarra a promessa de Deus, porque não é só para ti, é para ti, para toda a tua família, todas as descendências que vêm depois de ti. Então aproveita, habla com o Senhor, porque Deus tem coisas grandes, tem coisas poderosas e tremendas para ti. As promessas de Deus, amados, elas estão aí, mesmo que tu não veas. Mesmo que não puedas ver, Deus tem promessa em tu vida. Mesmo que tu não veas, pero Deus tem algo para ti, e algo grande e poderoso. Ele quer fazer algo, porque tu vai dar testemunho. Tus hijos vão falar deste milagre. Tus netos vão falar deste milagre. Tus bisnetos falarão deste milagre. Porque Deus quer falar contigo, Deus quer operar, Deus quer fazer grandes coisas. Eu não sei o que é que passa na família, em tus filhos, esposo, esposa. Eu não sei qual é o problema que está passando. Eu que sei e posso falar com muita segurança é que Deus vai operar milagre, que Deus vai fazer algo tremendo, mesmo que seja impossível. Mesmo que tu mires e pensa, isto não pode ser, é coisas muito grandes, é coisas muito poderosas, isto não pode ser, Deus vai operar milagre, Deus vai ser algo grande, Deus vai ser algo poderoso em tu vida. Segundo Timoteu, capítulo 1, versículo 1 diz: Pablo de Jesucristo, por la vontade de Deus, segundo a promessa de la vida, que és em Cristo Jesus. Já está, Pablo já está respondendo tudo. Quer que se cumpra as promessas? É em Cristo. Não há outra maneira. Não, Deus tem promessa. A promessa é em Cristo. Por la vontade de Deus, segundo a promessa de la vida, que és em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 29, Gálatas 3, 29, diz: E se vosotros sois de Cristo, certamente linhagem de Abraão sois. Que interessante. Então, se as promessas de Abraão chegam a nós outros. As promessas de Abraão. Aquele milagre que aconteceu em Abraão também acontece com nós outros. Se vosotros sois de Cristo, certamente linhagem de Abraão sois, e herdeiros segundo
la promesa. Aí, heredero. Las bendiciones que foi ali para Abraão, esto está para nossas vidas. Hay que creer, hay que tener la certeza, hay que estar tranquilo. Se temos fé para aceitar Jesus, temos que ter fé para receber as bendições também. Temos que ter fé. Se estamos com Cristo, hoje em escola bíblica estávamos falando a respeito de fé. O justo viverá por fé, está em Hebreus. Estávamos lendo Romanos. O justo viverá por fé. Isto agrada ao Senhor. Então, temos que ter fé dessas promessas, desses milagros, lo que Deus tem para cada um de nós outros. Hechos, capítulo 2, versículo 39. O primeiro discurso de Pedro. Porque para vosotros é a promessa, e para vuestros hijos, e para todos os que estão lejos, para quantos o Senhor nosso Deus chamare. Todo o que Deus está chamando, cada um que está sendo chamado, está recebendo esta promessa. Então, por que o desânimo? ¿Por que o desânimo? ¿Por que a duda? ¿Por que reír como Sara? ¿Por que perder a fé? Se é tu bendição, imagínate, amados. Se tu recebes um chamado ou um e-mail, não, de uma pessoa que tu confia, conhece, imagina. E dizendo assim, mira, tu tens uma herência em tu país, tu tens ali para receber, não sei, 20 casas, 50 coches, não? E todo mais do que tu imagina. Não? Casa em la playa, todo mais do que imagina. Tu vai reír? Va a tener duda, no, esto no puede ser. No, esto no, esto es mucho para mí, esto no es verdad, esto no puede ser verdad. Si tú sabes la fuente y sabes que tú tienes una herencia, ¿tú vas a dudar que esto va a llegar en tus manos? Tú ya sabes el camino que tiene que buscar ali un notario. Tú sabes el camino que tiene que llevar toda la documentación. Tú sabes el camino que tiene que estar dentro de una ley para poder ir e ser herdeiro de todas aquelas coisas, e vuestros hijos serão coherdeiros em todo isso que tu está recebendo. Já sabes disto? Por que ter dúvida em la herência do Senhor? Por que ter dúvida em aquilo que Deus tem para cada um de nós outros? Temos certeza da salvação, verdade? Senão não estaríamos aqui. Temos certeza, aceitamos Jesus Cristo. Sabemos que estamos em processo, não, de santificação, mas já temos certeza, já estamos aí, estamos lutando. O inimigo quer quitar nossa corona, quer quitar nossa salvação, mas nós nos mantenemos firmes com Cristo, senão não estaríamos aqui esta manhã. Porque estamos nesta luta, estamos em uma peleia contra o inimigo, para ter vitória, para que as bendições cheguem a nossas famílias. Estamos aqui para buscar por nossos filhos, por nossos netos, bisnetos, mesmo que aún não nasceram. Porque sabemos desta promessa. Então, por que dudar? Por que ter dúvida? Porque a tempestade está alta, porque está forte, porque as dificuldades são grandes e isto te hace crer que as bendições não chegam para ti. Pode ser uma coisa, então, nova para ti. As bendições são para ti. Mesmo que esteja passando em tempestades, mesmo que esteja passando em lugares difíceis, mesmo que o tempo lhe mostre que tu já está maior, já esta bendição não é para ti. Deus tem algo e Ele vai operar este milagre. E isto é para ti, para toda tu família. Hebreus 11:1 diz que a fé é certeza de lo que se espera e a convicção de lo que não se vê. A certeza do que se espera. Isto é fé. Tenho certeza de mis bendições. Tenho certeza de que Deus tem para mim. Mesmo que eu não veja.
Estou esperando. Mesmo que eu não veja, eu tenho a convicção. Tenho minha